Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora mais um podcast, isso aí para você. Seja muito bem-vindo, fica à vontade. Ao meu lado aqui, Camilo Manfredi. Boa tarde, Tripodi, tudo bem? Tudo certinho, e você, como é que Graças tá? a Deus, tudo em ordem. Maravilha. Sempre bem. Sempre bem, né? É isso que é Bom, importante. fazer aquele lembrete pra galera que tá chegando Exato. agora. Você que tá chegando, deixe o seu comentário, a sua curtida, a mensagem, né, de onde você está falando, deixe a sua pergunta, a sua sugestão, que é muito importante também, né, Camilo? Para a convidada de hoje tem que fazer pergunta. Pra nossa convidada de hoje... Tem muito conteúdo, então... Hoje a gente perguntas hoje é são- aula, né? Mais um daqueles episódios que a gente vai aprender e muito, né? Exatamente. Hoje a gente está num oferecimento também, Camilo, uma novidade exclusiva. Faço questão, vou até pedir licença para vocês de casa, desse livro aqui maravilhoso. Ó, Clientes e Empresas como Cães e Gatos. Ó. É um livro do nosso querido Marcos Fábio Maza e desse rapaz aqui, ó, Camilo Manfredi. Foi interessante o projeto. É de quando o Em livro? 2011. 2011? Na época eu trabalhava com consultoria, né? E aí em 2011 eu fui convidado pelo Marcos Fábio Maza, que já tinha escrito um livro de CRM, para escrever esse livro exatamente do projeto que a gente estava fazendo. Foi muito interessante, muito. Tem um desafio que é escrever em duas dupla, pessoas, né? em dupla. É Tem o difícil. desafio de escrever em dupla, mas foi um resultado fantástico. Assim, foi muito gratificante ter participado e agradeço muito ele pelo convite. De ter me Maravilha. convidado Bom, vamos deixar ele fazer aqui parte. agora, vai fazer parte aqui do nosso cenário e vai deixar o link também, você que se interessar. Gostei, achei exclusivo nosso aqui do podcast, então vai ficar pra gente. Enquanto isso, dados os recados iniciais, fala um pouquinho nossa convidada de Vamos hoje, lá. Camilo. É um prazer. Vamos lá. Então, vamos começar. Ela é jornalista por formação, especialista em comunicação e cultura organizacional por escolha e ativista da governança corporativa por paixão. Palestrante, consultora e mentora para líderes, equipes e organizações em comunicação na governança. Eu arrisco dizer que ela é professora dos professores. Apenas, né? Só. Eu fiz só um resumo para não esticar muito. Senão Pra ia gente tomar não tomar todo o muito tempo do podcast, mas é com muito carinho essa introdução, porque Vale a pena. realmente vale a pena. Vale a pena. Então, senhoras e senhores, recebam hoje aqui no podcast com muita satisfação, muito orgulho, Vânia Bueno. Olá, Seja muito bem-vinda, Vânia. muito obrigada pelo convite. Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado a você. Imagina, o prazer é todo nosso. E para a gente começar, é claro que é uma trajetória incrível, maravilhosa, tá de parabéns. Para a gente é muito bom receber você. Eu queria que você falasse um pouquinho, quando foi que você encontrou a comunicação e quando foi que você deu estalo e falou assim, pô, a comunicação é muito importante para mim, eu quero trabalhar com isso. Quando foi que você, de fato, encontrou a comunicação na sua vida, na sua trajetória? Olha, o primeiro contato com a comunicação foi muito cedo. Assim que eu me alfabetizei, eu fiquei apaixonada pelas palavras. Eu era muito pequena ainda e eu me lembro claramente de esperar todo mundo dormir. E aí, quando eu estava lá quietinha, eu escrevia poesia, adorava escrever durante a madrugada. E aí, quando eu acordava de manhã, eu lia o que eu tinha escrito e normalmente eu jogava fora. Porque era uma experiência de muita intimidade, né? Eu acho que talvez essa seja a grande magia da comunicação, porque é uma linguagem que permite que você compartilhe aquilo que está acontecendo só dentro de você e, a partir das palavras, você tente traduzir isso, criar uma maneira de dividir com o outro aquilo que se passa dentro da gente. Então, desde muito cedo eu entendi o poder da comunicação e entendi que ela fazia parte da minha experiência de vida. Por conta disso, eu acabei pensando em ser diplomata, foi a primeira ideia que eu tive, porque eu queria usar a palavra para mediar conflito, para criar relações. Excelente ideia, claro. Aí me disseram que era muito difícil, aí eu pensei em ser advogada, de novo pensando na palavra como uma forma de evitar injustiças, de defender as pessoas. E dessa ideia de defesa, de ativismo, eu fui evoluindo para a ideia, eu quis ser jornalista. Então, desde muito jovem, continuei escrevendo durante a minha adolescência, era uma prática comum, e aí optei pelo curso de jornalismo. Então, esse foi a minha entrada na comunicação, foi por aí. E sempre com essa ideia de ir para a mídia, de fazer justiça, de colocar um discurso, de proteger as pessoas. Então, a comunicação nunca esteve para mim
de forma utilitária. Ela tinha sempre uma razão, uma causa. E por isso eu estou há mais de 40 anos só nessa estrada. Eu nunca mais estudei nada, nunca mais fiz outro trabalho. A minha vida toda profissional e de desenvolvimento humano tem a ver com comunicação. Caramba, sensacional. Uma história de amor, né, Camila? É muito bom. Mesmo. E aí e tem uma frase, né, durante essa sua trajetória que nos tocou bastante aqui, que é não fazemos comunicação, somos comunicação. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa frase, como ela nasceu e o que está por trás, né? o que está por trás dessa frase, o que carrega, né, a força que ela carrega, porque de fato é uma frase que tocou bastante. A gente veio comentando aqui antes, né, do episódio começar, e pra gente foi muito interessante, foi muito bom. Eu também fiz jornalismo, então eu fico encantado com esse tipo de coisa, né? E eu queria que você falasse um pouquinho. Claro, claro. Para chegar nesse ponto, eu vou contar um pouquinho mais Por dessa favor, trajetória. fica à vontade. Porque depois que eu fiz jornalismo, eu que sempre sonhei para a redação, eu terminei a faculdade, morei 1 ano na Itália, e quando eu voltei, eu fui convidada por uma amiga que tinha uma assessoria de imprensa naquela época para me tornar sócia do escritório. Então, no final das contas, eu acabei nunca indo para a redação. E eu tive um único emprego, que foi até os 23 anos, e depois eu me tornei empreendedora da área de comunicação. Então, quando eu voltei, eu entrei no escritório pequeno com a minha sócia para fazer assessoria de imprensa, que era o que realmente se fazia naquela época, e comecei a gostar do tema, comecei a atender clientes, mas já comecei a sentir falta do porquê. Perfeito. Né? Por que fazer assessoria de imprensa? Como é que isso se encaixa no restante da organização? E motivada por essa provocação, acabei fazendo uma pós-graduação em comunicação empresarial e planejamento estratégico na ESPM. E comecei, então, a atender os meus clientes de uma forma mais integrada, porque eu não conseguia cuidar da assessoria de imprensa sem entender qual era a estratégia por trás daquele negócio. E, por conta disso, eu comecei a atender os clientes de forma mais integral. Eu saí da sociedade, montei minha empresa sozinha, que na época se chamava Ânima. Era um ateliê de comunicação. Costumo dizer que é um ateliê porque eu sou uma profissional bordadeira, eu costumo dizer. Né? Eu não tenho tanto interesse ou tanta paixão por coisas em grande escala. Eu gosto do trabalho personalizado. Então, eu consegui montar uma agência muito cuidadosa com os detalhes, e durante 20 anos eu estive nesse papel de gestora de uma agência, atendendo clientes de diferentes setores, mas tentando sempre amarrar as ações, né? Muito mais do que olhar a ação como uma utilidade, tentando dar sentido para o trabalho. E fiz isso durante 20 anos. Fundei a Abracom, lá atrás, né? Fui 6 anos diretora da Abracom, ganhei alguns prêmios Aberge, então me envolvi com a comunidade. E por conta da Abracom também conheci meus amigos que trabalhavam em alta escala, né? A CDN, Impresa, enfim, todos eles eram meus colegas durante muito tempo, aprendi muito com eles. E a agência cresceu. A agência conseguiu um lugar bom de destaque, com bons clientes, estava indo tudo bem. Quando eu comecei a me sentir cansada no final do dia. Perfeito. O que está acontecendo comigo? Eu nunca tive expediente. Né? Meu trabalho. Esticava, né? Não, meu trabalho e minha vida sempre foram e ainda são. Claro. Acho que isso é uma bênção. Muito conectados. Então, é comum eu estar no cinema e ter ideia para um cliente, assim como eu estou no cliente trabalhando e estou me divertindo com aquilo que eu faço, porque eu adoro o meu trabalho. Faz parte da tua vida, né? Por isso que eu digo que eu nunca tive expediente, porque a minha vida e meu trabalho sempre andaram muito juntos. E aí eu comecei a ter essa sensação, no final do dia, de cansaço físico. Eu comecei a me questionar, o que está acontecendo? Né? E, de repente, eu ia na reunião dos assuntos que eu amava falar, eu saía e falava, não quero mais fazer isso. E como eu sempre fui muito comprometida com autodesenvolvimento, sempre fiz terapia, né? Sempre fui muito reflexiva, resolvi pensar sobre isso. O que está acontecendo? O que esse cansaço quer me dizer? E depois de um tempo de reflexão, eu entendi. Eu entendi que eu amo comunicação, eu queria continuar trabalhando com comunicação, mas não fazia mais sentido para mim trabalhar só para vender e promover produto e serviço. Precisava ter alguma coisa propósito além maior, disso. E aí eu me dei conta de que eu queria estudar
comunicação como desenvolvimento humano. É o quanto a comunicação nos forma, o quanto tudo que a gente faz, né? A compreensão que eu tenho de mim mesma, Claro. do outro e do mundo, é sempre mediado pela linguagem, né? Para tudo que a gente faz, a comunicação está lá. E eu, na minha vida corporativa, trabalhando com muitas empresas, eu comecei a perceber o quanto havia de problemas nas organizações, conflitos que nasciam das falhas de comunicação e só poderiam ser resolvidos com o movimento de uma comunicação mais consciente, né, mais elaborada, mais sofisticada, mais sensível. Então, a agência estava crescendo naquela época, eu tinha uma equipe de umas 12, 15 pessoas no escritório, vários clientes, estava tudo andando bem. Mas, quando eu me dei conta disso, eu falei, eu vou precisar parar. Eu preciso parar para pensar nisso, eu preciso parar para estudar isso. Em quanto tempo de atividade profissional você teve esse estalo que você precisava fazer um corte, repensar a sua trajetória? 20 anos. 20 anos. Eu estava com a agência já há 20 anos e, como eu disse, era um sucesso. Isso que eu acho interessante. E é uma dica que eu dou, às vezes, para os profissionais, que muitas vezes a gente só muda porque está ruim. É muito mais difícil você tomar uma decisão de mudança quando está tudo indo bem. É aquele negócio, né? Time que está ganhando não se mexe. Muitas pessoas acreditam nisso, né? Mas, às vezes, a gente precisa. Foi uma escolha bem difícil, mas eu refleti bastante de se eu preciso voltar a estudar. Porque, veja, ser gestora de uma agência, com uma equipe, com clientes, eu não tinha tempo para nada. Para nada, Mas como eu sempre adorei estudar, eu sempre fazia alguma coisa no fim de semana, os workshops e tal. Eu falei, não, eu preciso parar para realmente juntar esses pedaços e encontrar um novo caminho. Então, eu fiz um trabalho, demorou um tempo para eu decidir, e depois, durante 3 meses, eu fiz um processo enorme de desapego. Então, eu distribuí os meus clientes para meus colegas, recoloquei a minha equipe em outros lugares, entreguei uma casinha linda que eu tinha em Pinheiros, que eu amava. Eu estava lá há 10 anos, uma casinha com mangueira no quintal, que era um lugar maravilhoso. Entreguei, tentei comprar a casa, a proprietária não quis vender, entreguei. Então, fiz realmente um movimento de abrir mão das coisas, né? Não foi fácil. Imagino. Eu fiz isso porque tive apoio, né? Eu tinha me casado recentemente pela 2ª vez. Meu marido entendeu o meu processo, falou, olha que bacana. Vamos se juntos. É isso que você precisa fazer, vai. Eu sei que você é independente, mas eu estou aqui se você precisar. Então, a sensação era essa mesmo, de saltar de um prédio no escuro, porque eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Sair da zona de conforto, né, e arriscar. Mas tinha uma rede de proteção, acho que é importante isso. Mas foi um movimento muito intenso, muito importante. E depois desses anos todos, eu posso dizer que foi a minha melhor decisão na vida. Olha que bacana. Eu, para me dar um tempo, porque assim que eu parei, né, eu estava em casa e os jornalistas continuavam me levando. Né? Lógico. A inércia, né? Claro. Os clientes me ligando, os jornalistas me ligando. Então, eu falei, preciso sair daqui, porque daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia, sem a estrutura que eu tinha. Então, ao invés de ir para frente, eu vou andar para trás. E aí, resolvi fazer um curso de inglês em Cleveland, onde o meu enteado morava. E nesta universidade, eu descobri que o David Cooperrider, que era uma pessoa que eu já seguia, um pensador que criou a investigação apreciativa, que é um movimento de transformação em escala maravilhoso. Tinha cursos lá na Case Western, onde eu fui fazer esse meu tempo, né, estudando inglês. E quando eu fui procurar esse curso de fim de semana, eu descobri que tinha um mestrado internacional, que eu teria que ir a cada 3 meses, enfim, fazendo uma longa história mais curta. Não, é engraçado que eu tinha comprado uma passagem com 40 dias. Aí eu fiz 30 dias de inglês, né? Um mês inteiro. Na quarta-feira, que era a semana que terminava o meu curso, eu fui ver esse programa. E aí me falaram desse programa do mestrado. Eu falei, legal, né? Era outubro. Então, se for maio, abril, vou me preparar. Eu vi o programa, era maravilhoso, porque tinha sustentabilidade, inteligência emocional, desenvolvimento humano. Era maravilhoso o curso. É um curso sensacional. Sem dúvida. Chama MPOD, Master in Organizational Development and Positive Change. Quer dizer, como é que a gente desenvolve as organizações
a partir de uma mudança positiva. Tá. E esse mestrado é focado nesta metodologia, Appreciative Inquiry, investigação apreciativa, que diz o seguinte: a gente pode transformar olhando o que falta, né, o que a maioria das consultorias fazem, né, onde é que estão os nossos gaps, o que a gente precisa corrigir. Exato. Essa metodologia pensa o contrário, ela diz onde está a força que alimenta esse sistema, o que dá certo que a gente pode expandir. Então, ela muda a pergunta. Ela sai do foco no problema para colocar o foco no potencial. Nós não somos problemas a serem resolvidos. Nós temos um potencial que precisa ser desenvolvido, explorado, apoiado. Eu fiz o mestrado, na verdade, né, voltando, isso era a quarta, e eu perguntei, quando é que é a inscrição? Ela falou, é agora. Eu falei, tá bom. E a primeira semana de imersão? Porque eram semanas a cada... Sábado. E isso era quarta. Na mesma semana. Louco, olha só. Não, uma decisão super difícil, porque era Sem um dúvida. curso que exigia investimento. Meu marido estava por lá, por coincidência, nessa semana. Foi comigo na universidade. Estava lá o David Cooperrider, que me recebeu super bem. E disse, olha, se você quiser fazer, você está É aceito. agora. E aí foi maravilhoso, porque eu recebi esse apoio. Olha que coisa, né? Eu terminei o curso de inglês na sexta, que se eu não tivesse feito, eu não poderia estar numa sala de mestrado. Claro, Sim. tinha um... Terminei o curso de inglês na sexta, entrei na sala do mestrado no sábado, fiz a semana de imersão e voltei no mesmo voo que eu tinha comprado. Nossa. Então, Casou tudo não é? super bem. É. Essas sincronicidades interessantes. E realmente Verdade. esse curso mudou minha vida. Mudou em todos os sentidos, né? De poder conviver com uma comunidade. Na minha classe tinham pessoas do Nepal, de Singapura, do uma Canadá, troca da fantástica, Inglaterra. Uma troca muito rica. Uhum. Os conteúdos eram maravilhosos, porque a Casey tem o primeiro curso de PhD em comportamento organizacional do mundo, então é um centro de pesquisa muito rico em comportamento. Então, eu investi esse ano e meio fazendo esse mestrado, indo e voltando, e depois que eu terminei o mestrado, minha carreira mudou completamente. Eu já estava... Aí, já fazendo Voltando um enxerto pro Brasil. aqui, um ano antes eu já tinha me inscrito para ser voluntária no IBGC. Tá. Eu, desde 2000, me envolvia com sustentabilidade, já tinha um grupo de estudo em sustentabilidade. E aí eu percebi que se sustentabilidade continuasse sendo tratada pelo RH, pela comunicação, a gente teria muito pouco movimento, né, para os Sim. problemas que a gente estava enfrentando. Então, eu resolvi, eu falei, onde é que está? Quem que decide? Quem decide é o conselho. Então, onde fica esse tal desse claro. conselho? Quem são, né? Quem são? Onde Fica lá no vive? IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu bati lá e falei, olha, eu queria ser voluntária. E aí eu fui para o grupo de comunicação, da comissão de comunicação. De comunicação eu fui para a comissão de sustentabilidade, onde eu fiquei por 6 ou 7 anos e aprendi muito. A gente produziu livros, eventos, sempre sobre esse tema. Depois eu tive uma interrupção, porque eu tive um tratamento oncológico em 2017. E quando eu voltei para a comissão que organizava o congresso do IBGC. Então, foi muito interessante, porque nessa comissão a gente discutia quais seriam os temas do congresso anual, né? O que a gente vai falar? Então, abria todo esse leque de governança. E eu estou lá no IBGC, então, desde então, já são 17 anos. Fiz o curso de conselheiros, hoje eu sou instrutora do curso de conselheiros do IBGC e da Fundação Dom Cabral. E depois que eu voltei da viagem, essa foi a grande descoberta. Lá no grupo de sustentabilidade, um dos meus pares me convidou para ser professora na FIA, para dar uma aula no curso de sustentabilidade da FIA. Eu tinha 44 anos, nunca tinha entrado numa sala de aula. E foi uma experiência incrível, porque hoje eu sou professora desde então. Sim. E é um dos lugares onde eu tenho mais prazer de estar. Então, para mim, ser professora foi uma descoberta. Nunca imaginei que eu Outra seria experiência, professora. Amo estar na sala de aula. E isso me levou, então, para esse outro momento da minha carreira, né? De ser consultora, de estar mais como palestrante, facilitadora. Só que eu continuei a estudar, né? Eu
O que aconteceu? Eu coloquei um pé na canoa da comunicação que eu já tinha e acabei sua base, indo... né? É a minha base, que eu não queria abandonar, Claro. e fui para o comportamento humano. Então, depois disso, eu fiz várias formações. Em mediação de conflito, diálogo, ética aplicada, prática colaborativa, terapia narrativa. Eu fui buscar como é que eu conectava a comunicação com comportamento. E daí, Perfeito. então, com liderança, né? E com tomada de decisão. Esses últimos anos, então, eu fui me desenvolvendo nessa direção. E, no meio desse caminho, eu comecei a me perguntar, e aí, como é que fica a comunicação nisso tudo? E estudando isso, eu descobri que nós somos comunicação. A gente não faz comunicação. Nós somos. Porque todo o meu entendimento de mim mesma, os meus valores, a forma como eu me expresso, a forma como eu julgo o outro ou não, Verdade. tudo passa por essa coisa magnífica que é a linguagem, né? E quando em 2000 estava na pandemia, acho que foi 2020, eu fui convidada para um TEDx em Campinas, que acabou sendo gravado num estúdio por conta da pandemia. Uma pena. Verdade. E aí o tema que eu escolhi para o TEDx foi esse, Somos Comunicação. Demorei muito para chegar na sua resposta, né? Não, mas assim, a gente conversou bastante sobre essa questão, porque eu assisti e ouvi, né, o teu... Ah, você viu o TEDx? Sim, e me chamou muito a atenção essa questão do Somos Comunicação e o impacto e o resultado, ele pode ser diferente de acordo com a forma com que a gente coloca as questões, desde entonação, a linha de raciocínio, então tudo está... E eu cruzo muito com a questão até da paternidade, porque eu sou pai de uma menininha de 5 anos, né? E vejo o quanto a comunicação é importante, fundamental, para que eu possa me comunicar com ela, que está num estágio de vida totalmente diferente, que tem outras preocupações, outras questões, e muitas vezes, às vezes por falta de tempo, por estresse, por nervosismo, a gente acaba tentando encurtar a comunicação, Sim. né, para tentar resolver e fazer com que ela faça o que a gente precisa que ela faça. Só que na prática atrasa. Quando a gente tenta antecipar e a gente vai de uma maneira errada acaba atrasando muito. Então, essa relação, e por isso que a gente começou perguntando sobre essa questão do que está por trás do Somos Comunicação, é porque chamou muito a atenção essa relação, né? E a minha relação com a minha filha também, é a forma com que eu vejo que a gente está 100%, está na nossa mão, né? A forma com que a gente vai agir, né? E como a gente vai interagir e como a gente vai mudar a forma com que a gente estava agindo e que a gente pode agir de maneira diferente. E isso é nas empresas, né? E isso é nas questões corporativas, isso é nas questões relacionadas às principais pessoas que tomam decisão, que é conselho de administração e presidente, que são as principais pessoas que você hoje faz trabalho, né? Então, uma questão que eu gostaria de te perguntar, Vânia, é o que você percebe assim de diferença desses profissionais de conselho e de presidente? Como que eles estão recebendo hoje essas questões? Como eles recebiam no passado? Como está sendo a evolução disso? Porque a gente percebe, né, que as empresas estão cada vez dando mais espaço para a área de comunicação, né? A área de comunicação estava debaixo de marketing, aí ela passou a ser uma diretoria, aí hoje participa, né, com questões importantes ali na reunião executiva. Como que você está vendo esse avanço? Eu vou voltar um pouquinho nessa resposta para incluir a tua preocupação com a paternidade, né? Você viu o TEDx, e a questão quando eu digo que nós somos comunicação, é porque a forma como a gente vê o mundo tem a ver com o repertório que a gente construiu ao longo da vida. E os primeiros anos são essenciais para isso. A gente chega no mundo sem... As coisas têm volume, né? Tem cor, mas não tem significado. Verdade. É quando a gente dá nome para as coisas, quando a gente nomeia, é que elas ganham um significado, né? Esse aqui é um objeto, até que eu digo para uma criança, mesa. E aí, mesa, isso vira mesa. Verdade. Né? Então, toda essa nossa compreensão, e o Wittgenstein, que é o filósofo da linguagem, diz, né, que o nosso mundo é do tamanho da nossa linguagem.
Então, Verdade. uma pessoa que nasceu no Japão tem um repertório muito diferente de quem nasceu na Amazônia, de quem nasceu em São Paulo, porque é no lugar onde eu estou inserida e onde eu aprendo e me desenvolvo que se torna esse repertório da minha vida, né? E a gente não nomeia só os objetos, a gente nomeia as pessoas. Então, mãe tem um significado diferente de todos os outros, irmão, professor. Então, a gente cria relações também a partir dessa nomeação. E o mais interessante e complexo também é que a gente dá nome aos sentimentos. A gente começa a dar nome àquilo que a gente sente e que não tem classificação ainda. Então, sei lá, numa família mais tradicional e conservadora, uma criança que chore aos 6 anos de idade, ela pode ouvir: para de ser fraco. Dependendo de onde ela estiver, deixa de ser fraco. Isso que ela está sentindo, que não tinha nome até então, ela passa a chamar de fraqueza. E aí, Ela cada vez nomeou que ela aquilo, né? olhar alguém chorando, ela vai dizer: é um É um fraco. fraco. Eu Verdade. costumo dar esse exemplo, que é bem simples, porque às vezes aí você cresce na maturidade, você resolve fazer terapia, ou você está tomando um chopp com um amigo Você começa a íntimo, entender. e você fala: não, eu sou muito fraco, porque eu choro à toa, eu tenho que resistir. Aí alguém fala para você: mas peraí, Chorar não é fraqueza. você não é fraco, eu acho que você é sensível. E quando você troca o fraco pelo sensível, pode mudar tudo. Faz Se toda a você diferença. realmente se identificar com essa, Claro. você deixa de ser fraco para ser sensível. Isso muda a forma como você se vê, isso muda a forma como você avalia as suas experiências do passado. Então, aquilo que eu senti aquela vez não era fraqueza. E isso muda a forma como eu me relaciono com o outro. Quando alguém chora na minha frente, não é porque ele é fraco. Esse é um exemplo bem básico, mas para dizer o poder que as palavras têm. Né? E os adjetivos são um grande problema, porque a gente acaba criando, né, um repertório com o que é bom, ou o que é ruim, o que é feio, o que é bonito. E muitas vezes os preconceitos nascem dessa catalogação. Alguém que diz para você desde pequeno e repete: mulheres são isso, negros são aquilo, né? Loiras são aquilo. Enfim, a gente tem uma tendência Rotular. a interpretar, julgar e generalizar. E é isso que vai consolidando os nossos preconceitos. A loucura disso tudo é que essa coleção, esse repertório que a gente cria logo nos primeiros anos de vida e que vai se acumulando com o passar do tempo, ele basicamente monopoliza a nossa ação no mundo, porque mais de 90% do tempo a gente só está reagindo. Eu não estou consciente exatamente do que eu estou dizendo, da minha atitude. Sim. A maior parte do nosso tempo a gente está repetindo um padrão conhecido. Então, se eu tive uma experiência dura, se puxaram o meu tapete, se me maltrataram, se eu vivi em ambientes hostis, é muito provável que, diante de qualquer situação, eu tenha uma reação de desconfiança, uma pessoa que nasceu num ambiente mais livre, mais leve, vai poder reagir à mesma situação De uma outra forma. de outra forma. Né? E os estudos mostram que essa reação tem mais a ver com esse meu repertório do que com o fato em si. Eu não estou reagindo àquele fato, eu estou simplesmente repetindo um padrão conhecido. Então, para chegar na tua resposta, Claro. eu acho que a dificuldade, né, a resistência das empresas em termos de comunicação tem a ver com o repertório que a gente criou antes. Né? Com o que as pessoas conheciam do que era comunicação até então. E também do risco, porque todo mundo acha que se comunica. Todo mundo acha que comunicação é uma coisa que todo mundo sabe fazer. E a gente tem uma mudança de contexto muito importante acontecendo no mundo, que mudou o lugar, o papel e a relevância da comunicação. Então, eu acho que as evidências, os fatos que advêm dessa mudança de contexto estão trazendo consciência para os líderes, né, para a alta liderança, que comunicação tem um outro lugar.
Porque hoje reputação é o valor mais importante e o mais frágil de uma companhia, né? Uma companhia Verdade. pode perder muito prestígio, milhões, pode perder muito na velocidade de um clique, que pode ter sido feito por um anônimo. Ela nem sabe. Não sabe de onde veio, né? Nem sabe. veio. Muita gente acontece. Quem sabe o que publicou, mas este anônimo pode fazer com que a ação de uma empresa americana caia na Bolsa de Tóquio. Sim. E isso é uma coisa que não existia antes. Isso é contexto por conta da tecnologia, né? Desse avanço tecnológico rápido demais, que faz com que a comunicação venha ganhando uma outra dimensão. Não, sem dúvidas. E a gente fala isso bastante aqui nos nossos episódios, né, Camilo? Sobre esse desafio. E é importante a gente ouvir isso de uma outra perspectiva, né? Entender a parte estrutural disso mesmo, porque com o avanço, com um fluxo muito rápido de informações e as empresas também querendo entender, querendo abraçar e incorporar cada vez mais essas tendências dentro das suas áreas, como você elenca os maiores desafios hoje para uma empresa que quer incorporar uma comunicação organizacional dentro da empresa ou quer fazer uma parte disso para valorizar a sua reputação? Então, como você elencaria os maiores desafios hoje, pensando nesse fluxo de velocidade, do avanço da tecnologia, talvez dessa falta de sensibilidade, de entender que o mundo hoje é diferente, é importante? Então, como você elenca isso e enxerga? Olha, eu penso que o maior desafio é justamente a gente aceitar que não estamos preparados. Eu não acho que a gente já tenha que começar... Como é que eu vou me preparar? A primeira fase é... não estou preparado. Preciso olhar para isso. E isso é muito desafiador para a alta liderança, porque a gente vem de uma cultura corporativa em que se eu sou líder, é porque eu sei. O líder é uma pessoa que sabe, ele está pronto. E se você sobe ainda mais para o nível da governança, o conselheiro, ele tem que saber. É quase uma obrigação que ele saiba. Porque culturalmente se espera desses papéis as respostas. Eu costumo dizer que hoje um recurso de comunicação preciosíssimo, feito de 2 palavras, poderia resolver muitos problemas. Que é um sincero não sei. Não sei. O que vai acontecer? Não sei. Porque o Biden não sabe, a Angela Merkel não sabe, seu pai não sabe, seu filho não sabe, sua professora não sabe. Porque ninguém sabe. E não sabe porque a gente está vivendo um processo que chamam de BANI, VUCA, seja lá o que for. Eu gosto de macrotransição, que é um termo do filósofo sistêmico Ervin Laszlo, que diz que esse é o 4º processo de macrotransição no mundo, né, na história da nossa civilização. Porque a macrotransição, a gente sempre muda, né? Transição é esse movimento de um estado ao outro, do nascimento à morte, da semente ao fruto. Tudo é transição, tudo é movimento. Perfeito. Mas a gente está vivendo uma janela de tempo em que as mudanças são abrangentes, são profundas e são irreversíveis. Em todos os sistemas ao mesmo tempo. Não é uma mudança qualquer. A gente realmente está vivendo uma janela de tempo extraordinária, fora do comum. E, segundo ele, essa é a 4ª macrotransição. Começa lá quando a gente desenvolveu a escrita e o fogo, depois no Renascimento, depois na Revolução Industrial e no final do século passado, quando a gente tem, de fato, a internet, a queda do Muro de Berlim, né? o que os sociólogos... Globalização, o que chamam de pós-modernidade. Né? Então, desde esse momento, a gente está vivendo essa 4ª macrotransição. A diferença dessa macrotransição para as demais é a velocidade. Porque nas outras macrotransições, as janelas de tempo eram enormes. Então, 500 anos, 6.000 anos, né? Um século, pelo menos. Então, da Revolução Industrial para a internet, foi menos de um século. Verdade. Em torno de um século. E agora o que a gente vê, desde que a internet surgiu, a gente vê mudança
a cada mês, a cada ano, quantas versões de internet a gente já teve? Agora a gente está indo para, né, a internet das coisas, daqui a pouco a internet... 5G, então, inteligência artificial. E é muito rápido. Muito rápido. Esse é o desafio. Então, desafio hoje, velocidade de adaptação. Porque a gente sabe, a mudança acontece, como o contexto é maior do que a gente tem escolha, a gente precisa se adaptar. Só que os sistemas, inclusive o humano, não foram feitos para mudar. Verdade. O sistema gosta de repetir, porque quando repete, a gente economiza energia. Toda vez que eu tenho que fazer uma coisa que eu nunca fiz, eu preciso de mais atenção, eu preciso de mais tempo. E isso consome energia. Então, o sistema, para se proteger, ele não quer mudar. Ele é resistente à mudança. Sim. E a gente não tem escolha, porque nós criamos um mecanismo tecnológico que nos acelera. E a dificuldade é entender que eu preciso me adaptar, né? Criar condições para que essa adaptação aconteça numa velocidade absurda, que a gente nunca viveu uma velocidade assim, e num mundo que hoje, por conta da tecnologia, a gente consegue reconhecer com a complexidade que sempre teve, mas que a gente não via. Né? Que é isso, assim, eu clico aqui, muda lá. Né? Globalização não é mais uma teoria, uma ideia. Eu falo agora com alguém que está em Dubai. Eu me lembro de uma época em que a gente sentava na frente da TV às 8h30 para saber o que tinha acontecido no mundo. O que aconteceu? Será que teve um terremoto? Alguém morreu? Tinha um horário para você saber das coisas. Tinha uma fonte, né, para você saber das coisas. E tinha uma versão dos fatos, né? Uma metanarrativa, que é uma versão oficial daquele fato. Hoje, a mídia de massa é pautada por nós, né? O que deu no Twitter, o que saiu no LinkedIn, o que saiu no Instagram, porque mudou a relação. Então, antigamente, os comunicólogos, como nós, quem estudou comunicação, centralizava, produzia, editava e distribuía informação. Hoje todo mundo faz. É verdade. Hoje todo mundo faz isso. Mas quem estudou? Quem sabe o que está fazendo? Será que as pessoas estão preparadas para ter esse poder? Né? Então, preparar-se para isso. Segundo, nós tivemos uma educação cartesiana, que pega a complexidade, fatia tudo em pedacinho e olha as partes, né? Sim. É uma em partes, eu aprendi muito isso. Né? Em partes. É um método, né? Método. E A provoca B. Mas é assim que a vida acontece hoje? A provoca B, C, D, E, F. Aí F provoca G, que provoca A, que provoca... Então, assim, é uma complexidade que nós não aprendemos a identificar e a lidar com ela. Então, você está falando de aprendizado. Visão sistêmica, para mim... É fundamental. É fundamental para o business, para as relações. Qual é o meu impacto? Né? Uma ação minha vai gerar o quê? Entendendo que essa ação vai gerar reações. Então, como é que eu tomo uma decisão sem olhar só a parte que me cabe, né? Só aquele pedacinho? Como é que eu olho esse Então, aí é o que se chama de governança de stakeholders, né? De gestão por stakeholders, porque eu não posso só olhar o que está acontecendo dentro da minha empresa. Eu preciso olhar para a comunidade, eu preciso cuidar da cadeia produtiva, quem me fornece, o governo, porque tem regulação, a mídia, formadores de opinião, meu público interno. Antes a gente tinha que falar com aquele público. Exato. Cria uma mensagem para aquele público. Hoje você cria mensagem para todos ao mesmo tempo. Então, é importante. Terceiro ponto, que eu acho que tem muito a ver com gestão e governança, é que, como Moisés Naim diz, o poder mudou. Por conta da comunicação e da tecnologia, as relações de poder mudaram. O modelo do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? A questão de eu é que mando, eu não preciso convencer ninguém de nada, basta o meu mandato e uma caneta, eu escrevo lá, faça-se cumprir. E isso funcionou durante um tempo. E em alguns lugares ainda funciona.
Mas, ao que tudo indica, a tendência é que isso não se repita. Então, no livro, o Moisés Naim fala do fim do poder, dizendo que acabou o poder como a gente conhecia. Passa a ser influência? Algo importante? É mais do que isso, porque ele diz que o poder é anônimo e que a gente não tem mais a mesma condição que tinha de exigir que o outro fizesse ou não fizesse aquilo que eu quero. Porque o poder é isso. Sim. O poder é eu conseguir que você faça ou não faça algo que eu defini. Isso não acontece mais como acontecia. E isso vale para presidente, para papa, para CEO. E essa relação de poder mudou. Então, quem está no poder precisa aprender a jogar nesse novo contexto. Verdade. E por que a comunicação é mais importante do que nunca? Porque se eu não consigo mandar, eu preciso influenciar, eu preciso envolver, eu preciso engajar. É. E era uma competência que, para os líderes anteriores, não era exigida. A maioria dos líderes chegaram a esse lugar por serem tecnicistas, por fazerem bem aquilo que eles faziam. Então, hoje a gente tem um problema sério com as lideranças, porque você tem excelentes técnicos em cargo de liderança que não foram preparados para ser líderes. Eles continuam sendo os técnicos. E hoje ser técnico não basta. Então, hoje um líder ele precisa ter uma comunicação muito mais sofisticada, muito mais eficaz do que se exigia dele 10 anos atrás, 20 anos atrás. Não era uma competência desejada, não era uma competência exigida. Porque eu mandava e o outro obedecia. Agora, eu tenho que convencer, eu tenho que explicar, eu tenho que... E isso exige de mim, no papel de liderança, habilidades de comunicação, de relacionamento interpessoal, não só comunicação, mas de habilidades humanas e relacionais que ninguém aprende na faculdade, nem na pós-graduação, nem no doutorado. Entende? Então, existe um espaço que precisa ser preenchido para que a gente possa fazer a gestão como se deve, gerar inovação. A gente está num momento crítico do mundo em que a gente precisa produzir muita inovação em pouco tempo. Verdade. A gente precisa de muita energia humana, muito empenho, muito engajamento. Né? E como é que a gente vai fazer isso? Se 10 entre 10 empresas hoje têm algum problema de comunicação? Se 10 entre 10 pessoas têm algum problema de comunicação? E, na maioria das vezes, comunicação não está na lista das minhas prioridades de aprendizado, né? Para a maioria das pessoas. Então, a minha causa hoje é essa. É sensibilizar as pessoas para dizer comunicação é essencial para quem você é no mundo, para quem você é no seu trabalho. Né? Preste atenção, busque informação, estude, perceba, invista nisso, porque hoje é um altíssimo diferencial competitivo. LinkedIn fez uma pesquisa recentemente, né? 12 milhões de vagas. O que os empregadores mais querem? Comunicação. Você vê. O World Economic Forum perguntou o que estava tirando o sono dos CEOs. Formar as pessoas novamente para esse momento. Quais são as 3 habilidades mais importantes? Pensamento crítico e criatividade, lidar com ambiguidade, que é uma marca desse momento, e comunicação. Em terceiro. Interessantíssimo. Mas, vou chutar, eu vou dizer aqui, dá para resolver pensamento crítico sem comunicação? Dá para lidar com ambiguidade sem comunicação? Então, eu acho que tem uma leitura ali, uma interpretação mais aprofundada, no meu ponto de vista, poderia colocar a comunicação também no World Economic Forum como uma habilidade mais necessária nesse momento de mundo. E, Vânia, para dar esse banho de realidade ou esse banho de reflexão para esses profissionais, para os presidentes e conselheiros, para esse público, o caminho mais rápido é o one-on-one, é realmente tendo
conversas e bate-papos e direcionamentos onde os profissionais conseguem mergulhar no negócio junto com aquela pessoa para que ela possa, através da realidade, enxergar essas mudanças, fazer a reflexão? Ou é possível, através de conceitos e de exemplos gerais, fazer com que essa pessoa comece a refletir sobre essa necessidade? E essa pessoa é quem? É o conselheiro ou é o comunicador? Eu estou te perguntando isso porque o momento que eu mais evolui na minha carreira profissional, né, foi quando eu tive a oportunidade de ter um acompanhamento de coaching executivo, né? E eu ouço você falar, é muito parecido e muito semelhante ao que as conversas que eu tinha com a coaching que eu fazia, né? Que é sensacional. Até mandar um abraço para ela, para Ana Petri, que fez um trabalho sensacional. Fiz algumas sessões, né, de bate-papo, e que a gente acha, quando não sabe, que é um bate-papo, só que na verdade você está ali entregando tudo, né? E aí foi um momento que eu tive uma reflexão, e momentos de reflexão para reavaliar o caminho, a trajetória profissional e o que eu tinha feito, o que eu tinha expectativa de fazer e tal. E vi nesse trabalho One on One a possibilidade e algo muito profundo, onde ela entrou em muitas questões do business, do meu, né, e da relação pessoal profissional, que é o que você comentou, né, que está na tua vida, essa relação profissional. Então foi nesse sentido que eu te perguntei o quanto realmente, sabendo que passam a ser competências vitais, né, aonde a gente consegue dar esse chá de realidade mais forte, né? Através desse contato one-on-one e de mergulho ao negócio desse profissional, né? Ou de uma maneira mais acadêmica? Eu sigo uma linha aqui do curso que eu fiz de práticas colaborativas do Taos Institute, que trabalha com... Ai, meu Deus, agora me faltou... Estava com o nome aqui na cabeça... Depois, se vocês puderem editar isso, é legal, porque... Vem, ele... já sei. Voltou. Eu sigo uma linha que se chama construcionismo social, que não é construtivismo. A maioria das pessoas conhece construtivismo. Construcionismo social, que tem como base dizer que a gente aprende em relação. Não existe como eu colocar um tubo da minha cabeça para a cabeça do Gabriel e falar, eu estou te mandando os meus... Ou uma injeção no Camilo. Olha, eu vou dar uma injeção de comunicação no Camilo. O processo de aprendizagem, ele é mediado pela relação. Eu digo alguma coisa que cria um significado para você e a gente vai co-criando esse significado comum. Então, a relação é base para o aprendizado. E é só a gente lembrar com quem a gente aprendeu mais na vida, se não são as pessoas que a gente admirava ou que tinham uma relação mais profunda. É verdade. Então, a relação é muito importante. Do ponto de vista mais pragmático, o que eu acho é que nesta relação, que tem que ser uma relação de confiança, porque senão você não me ouve, nem me considera, né? Claro. A gente precisa trazer evidências. E fiz agora um podcast lá com a Berge sobre comunicação na governança. Estou escrevendo um livro sobre esse tema, então estou entrevistando CEOs, conselheiros, governance officers e tal. E o que eu tenho colhido deles é que falta evidência. Em alguns casos eu perguntei, por que a comunicação não... Qual o problema do comunicador? O que o comunicador precisa fazer ou aprender para estar mais próximo desse nível de decisão, mais próximo do conselho? E eu ouvi de um dos meus entrevistados uma resposta muito simples. Falou, o comunicador precisa aprender a se comunicar. Para a gente entender que uma coisa é a gente gerar informação. Claro. A outra coisa é a gente criar significado. Na verdade, a gente está num mundo com excesso de informação e carência de significado. E eu acho que muito disso tem a ver com a formação do comunicador. Eu acho que a gente está passando por uma fase em que precisamos
sacudir mesmo, sabe? O modelo como a gente está operando, porque nas últimas décadas a gente teve um estímulo enorme de olhar para a ferramenta, né? Porque todo dia surge uma ferramenta nova e aí o comunicador tem que aprender o que eu faço com o Instagram, o que eu faço com o LinkedIn, o que eu faço... E a postura da maioria dos comunicadores, não de todos, claro, mas de uma boa parte, foi ficar focado nas ferramentas. Né? Na comunicação como utilidade. Então, eu tenho um meio para fazer alguma coisa. Ficou pouco reflexivo. Por que a gente se comunica? Eu ouvi de vários entrevistados dizendo, não, mas aí vem o comunicador e me apresenta lá, olha, nós tivemos X milhões de likes. E o que quer dizer isso para mim? Né? O comunicador... Que ponteiro que mexeu aqui. Que ponteiro que mexeu? Por que a gente está fazendo nessa direção? O que isso traz? Então, eu penso que tem uma complementariedade aí. Eu acho que quem está na alta gestão, especialmente quem está na governança, precisa entender melhor o papel da comunicação, o valor da comunicação. Eu sou defensora de que comunicação deveria estar na matriz de risco de todas as organizações. Ela normalmente não entra, ela fica lá como um pano de fundo, que reputação é importante, mas, no final das contas, ela não entra na matriz. E quando não está na matriz, não está na mesa do conselho. E porque não está na mesa do conselho, não está sendo cuidado como devia. Aí, como a gente está numa vitrine 24 horas por dia e a chance da gente ter crise é exponencialmente maior do que em nenhum outro momento, né, da nossa história, a crise acontece. Aí, quando a crise acontece, ela sobe para o conselho. Ela sobe para o conselho e, normalmente, quem vai cuidar da crise não é a equipe que está na empresa. Eu dou aula na ECA, em várias escolas, e eu ouço muito dos meus alunos o quanto é difícil cuidar da comunicação de uma empresa que tem, sei lá, 1000 funcionários, que está num mercado importante e que tem na equipe 2, 3 pessoas cuidando disso. Porque comunicação não entra... Geralmente, não são todas as empresas, claro, mas estou falando aqui numa média. Perfeito. Não tem budget para comunicação, eles se viram lá, são as meninas da comunicação, elas vão fazer um jornalzinho, aí pede o jornalzinho. E a relação da comunicação nesse nível acabou sendo de fornecedora. Quase todas as empresas que eu visito têm uma relação, a liderança, os setores têm uma relação com a comunicação de fornecedor. Então, eu decido tudo, aí assim, chama as meninas da comunicação para ver o que elas vão fazer, né, com isso. Execução. Operação. Operação. Execução. Isso mesmo. E o que acontece também com o comunicador? E eu ouvi isso de alguns profissionais também. Que nós acabamos assumindo para a comunicação, para o nosso papel, um lugar subserviente. Porque o prestador de serviço, ele não questiona. Ele só tem que te entregar. E, muitas vezes, isso é um grande desserviço para a comunicação. Porque, um exemplo, vem lá da governança um pedido de que a empresa precisa ser inovadora. Chega lá no RH. Sim. Precisamos ser mais inovadores. Aí o RH chama a comunicação, faz uma campanha de inovação. Só que ali, tanto a direção como o RH, como a comunicação, sabem que é uma empresa que não tem cultura de inovação. Os líderes não ouvem, a porta está fechada, a tolerância ao erro é 0. Então, assim, não existe condição para se criar um movimento inovador. Falta o ambiente. Falta o ambiente, falta a cultura para isso. No entanto, o pedido chega para o RH, que passa para a comunicação fala, bom, e agora? Isso não vai dar certo, né? Não vai funcionar, mas eu tenho que fazer. Então, aí cria uma abelhinha, vem com a campanha, os banners, os e-mails, se gasta uma energia, se gasta recurso, se faz esse movimento, se lança a campanha. Depois de 3 meses, ninguém inovou nada, porque a porta está fechada. Claro. Um que chegou jovem, acabou de chegar na empresa, acreditou na campanha, bateu lá na porta. Tentou, não conseguiu. Tentou, foi lá dar uma sugestão. Foi trocar de ideias com o chefe e o que aconteceu? Ele entrou com as dele e saiu com as do chefe. Né? Porque, às vezes, trocar ideia nas organizações é isso. É verdade. Eu entro com as minhas e saio com as dele. Isso. E aí não aconteceu inovação.
Qual é o desserviço desse trabalho? É dizer, tá vendo? Comunicação não serve, precisamos trocar essa equipe. Essa equipe não, essa campanha não deu certo, precisamos trocar a agência. Então fica um entendimento de que a comunicação tem que fazer um milagre que não depende dela, porque a comunicação não cabe mais dentro da área de comunicação. Isso é importante. Meus amigos comunicadores, gestores, entendam. A comunicação de uma empresa não cabe mais na área de comunicação. Todos na organização fazem comunicação. Todos na organização precisam ser corresponsáveis por esse processo. Mas quando o comunicador não se sente preparado ou empoderado ou num lugar em que ele pode dizer, olha, não é o momento da gente fazer essa campanha agora. Que tal a gente primeiro fazer um trabalho com a liderança? Vamos preparar a liderança para isso? Vamos tentar mudar o ambiente? E aí a gente vai entrando com essa campanha aos poucos e a gente constrói isso juntos. Normalmente o comunicador não faz isso. Ele cumpre a tarefa que foi dada. E isso tem feito com que a comunicação esteja sendo banalizada, especialmente nas organizações. Porque cada área da organização quer fazer o seu pedido. Cada gestor... Então, as áreas de comunicação recebem demanda de manhã à tarde à noite. Elas têm que produzir conteúdo um atrás do outro. Nem sempre com a elaboração que precisava. Nem sempre escolhendo o canal e a linguagem certa, porque não dá tempo mesmo. É muito pouca gente para fazer um trabalho hercúleo. O que acontece? Mais de 70% das pessoas não leem as mensagens de comunicação interna. Verdade. Porque abre uma vez, abre duas, abre três, abre cinco. Fala, isso aqui não é para mim, isso não vai acontecer. Então, a comunicação foi perdendo o crédito. E eu acho que é isso que a gente tem que recuperar. Primeiro, a consciência de quem está na alta liderança. Por isso que é de top-down, né? Na verdade, é interessante isso, porque aos 60 anos, eu me perguntei, e aí, continuo trabalhando, não continuo? Estou com 61, isso foi o ano passado, tive uma crisezinha, de novo. De novo. Né? Aquela que eu tive lá, agora voltou. E aí, o que eu vou fazer com 60 anos? Vou fazer tricô, que eu adoro fazer tricô, cuidar dos meus 4 netos. Sim. E aí fui perguntar para as minhas amigas do mercado. Paro? Não, não para. Não, continua trabalhando. Tá bom. Aí fui perguntar para as minhas clientes. O que eu preciso fazer? Vai, se eu for me reposicionar, porque eu queria me reposicionar. Claro. Como é que eu me reposiciono? De que forma você que conhece meu trabalho acha que eu posso ser mais útil? E aí eu ouvi de uma querida amiga, assim, por favor, fala com o meu chefe, fala com o CEO, fala com o conselho, porque mesmo eu estando no maior cargo de comunicação dentro da organização, eu não tenho força. Estou de dentro, né? Para levar isso adiante. Eu faço, mas cada vez que o comportamento de cima não é coerente, eu volto para trás. Eu preciso para a gente fazer esse trabalho de comunicação como se deve, eu preciso do apoio dessa alta liderança. Eles precisam entender a importância, né? O que é comunicação hoje. E aí foi dessas conversas que eu resolvi assumir, então, o posicionamento de comunicação na governança. Na mesma semana que eu tomei essa decisão, eu fui procurar para ver se tinha algum termo igual, se alguém estava usando isso. E aí eu descubro que tinha acabado de sair uma pesquisa da Aberge sobre comunicação da governança, que é diferente. Diferente. A comunicação da governança é assim, tá bom, a governança decidiu, tomou uma decisão. Como é que a comunicação se organiza para divulgar aquilo que foi decidido? E está tudo certo, precisa fazer. Modelo. Colocar no site, colocar no relatório, usar, está tudo certo. O problema é que a comunicação, ela não acontece só como promoção, ela acontece na convivência, ela acontece entre as pessoas. Então, a comunicação na governança é como cada um tem um papel essencial para que as coisas aconteçam. E a qualidade com que eu me comunico determina a ação final. Pergunta básica para isso. Por que você decidiu vai acontecer? Essa é a provocação que eu faço hoje. O conselho decidiu.
tem um conselho super legal, de gente bacana, estudando lá, decidiram o que vai acontecer, o que eles querem. E aí? Qual é a distância entre ter decidido e acontecer? E ter o time comprado para executar, né? É? Porque é todo mundo que vai fazer essa ação acontecer. A governança precisa decidir e o CEO precisa entender, de fato, o que foi decidido. E ele precisa ter competência para explicar para a cadeia toda que vem a partir dali o que foi decidido, principalmente por que foi decidido, porque o que é pouco, por que a gente tem que fazer, como a gente fazer, e engajando as pessoas para que todo mundo dê a sua contribuição. Então, comunicação na governança, eu até uso esse slogan, é do topo ao todo. Perfeito. E isso precisa ser desmistificado. A gente tem uma cultura também, a gente entende que governança é alguma coisa que acontece lá no conselho, que é um lugar inatingível, para poucos, ninguém sabe o que acontece. A governança parece um lugar enigmático. E hoje meu trabalho é para que todo mundo saiba que cada um de nós é um agente de governança. Verdade. Eu sou um agente de governança. O segurança do Carrefour, que era um terceirizado, era um agente de governança do Carrefour e não sabia. Tanto que a decisão dele, o comportamento dele, tem um impacto enorme na organização. Sim. Só que nem a governança o considera como agente de governança, entendeu? Sim. Então, eu penso que esse é uma grande descoberta. A governança está em todos os lugares da organização. Eu tenho esse poder de decidir o que eu faço, se eu estou alinhado ou não com o que foi decidido. E já que a gente precisa engajar, não adianta só mandar. Verdade. Então, a comunicação na governança, é o que faz a governança existir. Sem comunicação... vou até olhar para lá. Sem comunicação, não há governança. Simples assim. Simples assim. E demorou para eu entender isso, porque isso não está pronto. Né? Quando eu fui lá para o IBGC, eu ainda estava procurando como é que eu vou conectar comunicação com governança. Não estava claro para mim. E aí eu conheci a Cláudia Tondo, que é uma profissional super experiente em governança, que numa abertura de uma palestra, ela colocou um slide que dizia: governança são diálogos sobre temas específicos em instâncias apropriadas. Aí, quando ela definiu que governança são diálogos, eu falei, pronto, eu já não preciso explicar mais nada. Agora deixa. Agora eu já entendi qual é o papel da comunicação na governança. Sensacional. Bom, é uma aula, né, Camilo? Pra gente é muito bom. Infelizmente, a gente está chegando no nosso tempo, né? Eu ficaria mais... Já? Eu ficaria horas conversando aqui também. Passa muito rápido, né, Camilo? Muito rápido. Muito rápido. Mas é um espaço que a gente deixa agora no final, né? Além de tudo, agradecer a sua presença, né? Muito obrigado por ter vindo aqui, ter nos dado essa aula aqui de conhecimento. Dizer que a porta do... reflexão. É lógico, é um momento de reflexão. Eu tive de várias reflexões aqui. Maravilhosa, né? E dizer que a porta do podcast está sempre aberta, então quando você quiser voltar, fica à vontade. Quem sabe quando lançar o livro, Por né? favor. Por favor, adoraríamos, né? Vai ser um prazer. Seria uma vai honra. ser ótimo. Tá? E a gente abre um espacinho agora no final para que você deixe a sua mensagem, muito com essa visão de tendências, o que esperar do futuro em termos de comunicação. E um recadinho também para quem nos acompanha na nossa audiência. Tem muita galera que está começando agora, né, a estudar, que está se formando, pessoas que já estão dentro do mercado de trabalho, que também acompanha para conhecer, para refletir. Então é um momento seu, fica à vontade. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço vocês. Eu tenho trabalhado por essa causa, né? Deixou de ser um trabalho para ser uma causa. Eu vejo hoje... E fico muito triste em ver que mais de 80% das pessoas no mundo estão desengajadas do que fazem,
A pesquisa do Gallup mostra isso, são 85% das pessoas desengajadas. Alto percentual. Altíssimo percentual. Essa mesma pesquisa demonstrou claramente que as empresas com maior nível de desengajamento também têm um maior nível de doenças mentais, burnout. Nossa. Tem tudo a ver. Empresas engajadas, que conseguem engajar, trazem mais saúde para suas organizações. Eu fico muito triste em saber disso, em ver que as pessoas estão sofrendo tanto. E, para mim, está cada vez mais claro que, além do trabalho, claro que a gente está trabalhando com muita velocidade e tudo mais, mas quando a gente tem um ambiente saudável, a gente trabalha até tarde, dorme, acorda no dia seguinte recuperado e volta. Oxigena, né? Quando a gente está num ambiente tóxico, numa cultura tóxica, mesmo a atividade mais leve me deixa exaurido. Sim. Então, para mim, hoje é um tema essencial a qualidade da convivência entre as pessoas e penso que isso tem tudo a ver com comunicação. Normalmente, cultura tóxica tem a ver com comunicação tóxica. E quando eu falo em comunicação, é importante lembrar que comunicação não é só o que a gente diz ou escreve, mas eu gosto da teoria da nova comunicação, que diz que comunicação é sinônimo de comportamento. Né? A forma como eu olho, a forma como eu me visto. Às vezes eu não falo e estou dizendo muita coisa. Às vezes eu me ausento e essa ausência pode ser um grito. Então, a gente precisa ter noção que tudo comunica. Voltando aí para o começo da nossa conversa, nós somos comunicação. Então, tudo que eu digo ou não digo, faço ou não faço, conta um pouco para o mundo quem eu sou. E eu gosto do Emerson, que dizia, né? As suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. Né? Sim. É um problema. E, voltando aqui para o tema da comunicação na governança, é sensibilizar essa alta direção para compreender melhor o papel e o poder que eles têm. E a decisão que tem que ser tomada de criar ambientes mais saudáveis, de ajudar, fazer com que as pessoas possam se relacionar melhor em ambientes menos competitivos, com menos silos, né? Que as pessoas possam realmente conversar. E quando você falou se a conversa é importante, a conversa é tudo. Acontece na conversa mesmo. Claro. E, principalmente, ter a comunicação como uma forma de diminuir a distância entre o discurso e a prática. Hoje eu tenho dito e repetido que a eficácia da governança... Você quer saber se uma empresa tem governança de verdade? Pega o que ela diz lá na visão, missão, valores, o que ela publica no jornal, o que ela coloca no relatório, e checa como as pessoas de fato agem. A distância entre o discurso e a prática me diz o quanto aquela empresa tem ou não tem governança. Porque a governança é isso, é quando eu tomo uma decisão e cuido para que a decisão que eu tomei seja implementada. O papel do conselho e da governança não é só decidir, é garantir que o que foi decidido aconteça. E para que isso seja uma realidade, a gente precisa envolver todos nessa cadeia. Então, eu deixo essa mensagem, eu acho que é um momento difícil, não é fácil para ninguém, Claro. Tem um desafio enorme de autodesenvolvimento. Então, aos comunicadores, estudem mais, saiam desse papel de só operar e olhar o que tem para fazer naquele dia, né? Abram, leiam mais, viajem mais, se interessem mais, aprendam sobre o seu negócio, aprendam como contribuir para o seu negócio, entendam de estratégias de negócio, busquem parcerias com a RH, com a área de gestão de pessoas. Para mim, hoje, para fazer governança acontecer, precisa de um tripé. Estratégia que vem da governança, gestão de pessoas e comunicação trabalhando como uma inteligência. Juntos. Né? Claro que cada um tem sua atividade peculiar, sim. mas na hora de pensar juntos, de trocar ideias, se essas três áreas conversarem, eu acho que pode fazer muita diferença. E combinar, né? Convidar aqui a alta liderança para não ter medo de não saber, ter a humildade de continuar aprendendo, né?
de se abrir para essa liderança que é mais próxima, que é mais humana, que é mais colaborativa. Sensacional. Excelente. Que reflexão, né? Incrível. Incrível, né? Muito obrigado, Vânia, de verdade. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, muito feliz. A gente fica muito feliz, né, com esse tipo de conteúdo. Pra gente é um aprendizado, a gente aprende muito e reflete muito e ajuda também a nossa audiência, né, que tá sempre ligadinho aqui com a gente. Né? Então, muito obrigado mais uma vez e sinta-se à vontade para votar quando quiser, tá? Eu quero sim. Já tem até data, né? Já tem até data. Se tem lançamento, se tem lançamento, fica à vontade, a gente vai combinar, a gente vai trazer aqui pós-lançamento, tá? Bom, agradecer você, Camilo, muito obrigado Eu mais que uma agradeço. vez. Maravilhosamente bem aqui ao meu lado, sempre dividindo a bancada aqui com perguntas bastante pertinentes. E é sempre uma honra estar do seu lado, tá, cara? Obrigado. Obrigado e agradecer a nossa audiência, né? Obrigada a todos. Você que ficou ligadinho aí, seja pelo YouTube, pelo qualquer streaming de áudio que você estiver sintonizado aí, nos ouvindo também, muito obrigado. Como sempre, deixa aí a sua pergunta, o seu comentário, compartilhe esse vídeo aí com a galera da família, lá no grupo do WhatsApp, né, Camilo? Exatamente. Os grupos que tem mais pessoas, esses são os melhores. É o que a gente, né, é o que a gente busca, né? Trocar o bom dia, né? Aquela tia, a avó, a mãe, troca o bom dia deles lá, o GIF, o vídeo, pelo nosso vídeo. Manda lá o nosso vídeo já no grupo, para animar a galera a começar o dia bem informado, muito reflexivo, com bastante conhecimento, tá? E quem gostou do assunto e tiver dúvidas, eu tô no Instagram, por favor, no LinkedIn, Vânia Bueno, me acessem lá, mandem suas questões. No Instagram e no LinkedIn? No LinkedIn. Vânia Bueno. Vânia Bueno. Eu fico super feliz quando chegam perguntas, eu estou sempre produzindo conteúdos. Vou ficar muito feliz se eu puder contribuir com a formação. É sempre muito bom, né? Receber perguntas, é ótimo, né? É ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos. E é isso. Então é isso. Nesse clima de agradecimento e reflexivo, a gente vai ficando por aqui e nos vemos num próximo episódio, beleza? Sendo assim, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.